Oi, bem-vindo à CRARJ Play. E estamos aqui com mais um programa Cenário RH. Hoje vai ser um pouquinho diferente, não vai ser com a Érica, vai ser comigo. Eu me chamo JP Miranda, estamos aqui com a Marluz e o Marcelino Tadeu de Assis, membro da Comissão Especial de Recursos Humanos aqui do CRJ. Tudo bem, Marcelino? Você pode apresentar a Marluz um pouquinho para a gente, por favor? Tudo tranquilo, JP. Que seja uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite, dependendo do horário do dia que estão aqui nos assistindo. Hoje a nossa convidada é mais do que especial. Marluce Desorza é consultora organizacional com larga experiência na condução de projetos voltados à gestão de pessoas, além de autora de 2 importantes livros, um deles chamado Disque em Ação, o comportamento como espelho da jornada humana. Marluce conduz projetos no campo do desenvolvimento humano e organizacional há mais de 3 décadas e reúne, como poucas pessoas, o domínio da teoria e da prática associada à gestão do capital humano. É um prazer, nesse contexto, recebê-la em nosso cenário RH. Seja muito bem-vinda, Marluce. Muitíssimo obrigada, Marcelino, o João, JP, né? Então, também boa tarde, boa noite, bom dia, né, para quem nos ouve, seja em qualquer horário, em qualquer período. Que alegria, que honra poder estar aqui com vocês, falar um pouco da minha experiência, né, da minha jornada na área de recursos humanos, e espero que seja agregador para todos nós, né? Eu costumo dizer que a cada encontro, cada entrevista, cada debate, né, a gente sempre aprende, a gente sempre tem novas perspectivas, né? Então, em primeiro lugar, é isso o que eu acredito que a gente possa agregar, e também agradecer demais esse espaço, essa oportunidade, que certamente é muito rica para cada um, né, de nós profissionais da área de recursos humanos. Excelente, Marluce. Já que vamos explorar o DISC como uma alternativa para o autoconhecimento e para o autodesenvolvimento, a nossa Comissão Especial de Recursos Humanos se reuniu para discutir um pouquinho quais questões poderiam ser endereçadas a você nesse nosso bate-papo aqui. E a primeira é o seguinte: se você poderia já nos apresentar o que seria o DISC e quais seriam as suas principais aplicações no mundo do trabalho. Maravilha. Prazer falar sobre o DISC. Adoro, né? Não especificamente a ferramenta, mas até porque o DISC, antes de, né, se transformar numa ferramenta, era uma teoria, né, que foi postulada lá em 1920 por William Moulton Marston, né, um professor de Harvard de psicologia, que naquela ocasião, né, se revoltava até porque as discussões eram muito mais voltadas para a doença mental do que a saúde das emoções. Então, com este propósito, e por gostar muito de entender as pessoas, compreender a natureza humana a partir dos comportamentos, ele se aprofundou e começou a fazer uma pesquisa muito próxima à sociedade, né, da época, para entender as 4 emoções básicas do ser humano, né? É interessante porque ele era muito curioso, né? Ele não era somente professor em Harvard, como foi também criador da teoria DISC, mas ele também foi um grande inventor, né? 2 invenções dele nós conhecemos, até hoje está aí, né? Uma é a primeira, né? A invenção dele foi o polígrafo. Então, o primeiro detector de mentiras foi criado por William Moulton Marston, né? E a segunda invenção dele, essa popularizou de uma forma mundial, né? Conhecemos aí, a gente já assistiu, né? A gente já elogiou, né? Admirou, que é a personagem da Mulher Maravilha, né? Então, ele é o criador, né, da personagem, na época, até para concorrer, né, e ele
precisava de mais de um trabalho, e ele foi trabalhar numa agência que fazia história em quadrinhos. E essa concorrência era entre o Superman, e aí ele teve a ideia de criar a personagem Mulher Maravilha, porque primeiro, ele sempre admirou, né, a mulher, né? A mulher para ele era símbolo de verdade, de justiça, né? Tanto que isso é retratado na própria personagem da Mulher Maravilha, né? Com o laço da verdade, da justiça, né? E assim como no polígrafo, né? Interessante, porque ele acreditava que quando a pessoa era submetida, né, a uma pressão, ela iria falar a verdade, né? Se ela tivesse mentido, isso seria revelado, né? E a Mulher Maravilha, quando ela joga o laço na pessoa, a pessoa, né, tem que falar a verdade, ela vai ser, de algum modo, colocada frente a frente com a justiça, né? Mas voltando para a teoria, então ele começou a fazer muitas pesquisas para entender essas 4 emoções, das pessoas normais, né? É interessante, só abrindo um parêntese, que o livro foi escrito em 1928, né? Mas só chegou traduzido no Brasil em 2014. Né? Olha só, né? Todo esse tempo, né? E é um livro denso, né? Um livro que certamente, quando se lê, você consegue perceber as intenções dele, embora tenha uma densidade importante, né? Da leitura da época, da realidade da época, mas ele trabalhou em cima de 4 emoções: da raiva, né? Que é representado pela dominância, né? Da alegria, né? Representado aí pela influência, né? Do amor, representado pela estabilidade, e do medo, representado pela conformidade, né? Então, no livro dele, ele não fez as combinações, ele não sugeriu ferramentas de forma alguma, mas ele trouxe para a gente uma informação e um conjunto, né, como é que eu posso dizer, de perspectivas sobre o comportamento humano, que contribuiu absurdamente para se ter realmente ferramentas aí psicométricas que fosse possível identificar padrões de comportamento. Então, o pulo do gato da teoria do professor Marston era o ambiente, né? E é exatamente isso que a gente tem que entender quando a gente olha para o DISC. Não é simplesmente falar que a pessoa é dominância, ela é influência, mas em qual contexto? Né? Esse contexto, trazendo para a nossa esse ambiente, né? Como que esse ambiente ele é visto por nós? Ele é um ambiente percebido como hostil, né? Ou ele é um ambiente percebido como favorável, né? Então, para esses ambientes, cada grupo de fator aí, se a gente for colocar isso em uma matriz, né, tem um estilo de lidar com esse ambiente, né? E é interessante que quando a gente fala da dominância, né, a dominância e a conformidade, eles estão enquadrados num ambiente hostil, né? Só que, enquanto a conformidade reage a esse ambiente, a dominância age nesse ambiente, né? E isso é estimulado por um fator biológico, né? Ou seja, vem de dentro, né? E já o ambiente favorável, ele é percebido por quem tem influência e por quem tem estabilidade. E na mesma dinâmica, enquanto a estabilidade, ela olha para o ambiente e busca a harmonia, o status quo, a manutenção desse ambiente, né? A influência age em direção a esse objeto para que ele consiga influenciar ainda mais. Então, é muito importante a gente não olhar pura e simplesmente para as siglas, né, do DISC, e a gente rotular as pessoas,
né? Mas em qual contexto eu sou dominância, ou eu sou influência, ou eu sou estabilidade, ou eu sou conformidade, né? Perfeito. Perfeito. Então, você já nos deu uma dica aí de que estamos falando de uma sigla, de uma combinação de 4 letras, que você vai explorar ao longo do nosso bate-papo. No finalzinho, para quem ficar até o final, você vai nos dizer qual é o perfil do DISC da Mulher Maravilha, mas só no final que você vai nos dizer isso. E a minha próxima pergunta é como é que as empresas utilizam essa ferramenta? Então, né, eu já vi de tudo, certo? E vou pegar um exemplo muito próximo a mim, porque eu convivi, né, e trabalhei com um cliente onde a base fundamentada do recrutamento e seleção passava pelo DISC, né? Então, todos os cargos, todos, eles já tinham mapeado a arquitetura do cargo, né, a arquitetura comportamental, né? E os candidatos, eles eram submetidos àqueles candidatos que, né, com aquele perfil já técnico e perfil básico, vamos chamar assim, né, os conhecimentos mínimos e tudo mais. Ele já tinha ali uma aderência nesse perfil do cargo, ele era submetido ao perfil comportamental. Então, ele respondia a ferramenta e a gente fazia a correlação, tá? Por que eu estou fazendo essa breve introdução? Porque algumas empresas, elas têm maior responsabilidade em fazer uso da ferramenta, usando de forma muito mais precisa, né? De forma muito mais inteligente e produtiva. É claro que, guardada aí as devidas proporções, ainda assim a gente pode incorrer em alguns erros, tá? Do tipo, eu vou chamar de erro, eu acho que é bem por aí, porque o que seria o correto? É você não dispensar as pessoas em função do seu perfil, tá? Seria o quê? O adequado, né? No entanto, existe todo um cuidado para a gente colocar as pessoas certas no perfil certo. Acho que, né, essa máxima aí, ela vem de longo tempo aí, né? Fazer com que as pessoas certas estejam no lugar certo. O DISC, ele nos auxilia nesse sentido, para minimizar, né, o risco de a gente colocar uma pessoa que não tem um perfil em determinado cargo, tá? Mas se a gente está falando de contexto, né, como é que eu posso tirar uma pessoa que tem um perfil X para um cargo que exige perfil Y? Né? E ainda assim está tudo certo e vamos para frente. Mas existe uma fundamentação, de algum modo. Vamos pegar o cargo de vendas. Se eu tenho um vendedor, né, onde num tipo de ambiente, de contexto, onde ele precisa ser mais assertivo, impositivo, dinâmico, né? Dinâmico não no sentido de só a energia vital, mas é saber lidar com várias frentes de trabalho, né? Uma mudança radical de metas ou de mercado, né? Clientes com perfis diferentes. Então, a gente tem lá um perfil X, né? Por um mercado X, né? Um mercado de atuação, e fica muito mais desafiador colocar essa pessoa com um perfil Y para o mercado que é X, né? Então, poderia, né? Eu já ouvi assim, mas nós somos capazes de tudo. Também acredito. Cada um de nós aqui temos um potencial ou várias potencialidades, né? A questão é, em quanto tempo você consegue fazer com que essa pessoa, né, se adeque a esse mercado, a este perfil, sem prejuízos físicos, né, em função do estresse, né, mental, psicológico, né? Então, o que acontece é que muitas empresas, elas não querem correr esse risco, né? Então, elas preferem ter um perfil muito mais comportamental,
né, do candidato, muito mais adequado, alinhado com aquela arquitetura de cargo, tá? Então, as empresas mais responsáveis, elas tomam, sim, esse cuidado, certo? Mas a gente sabe que isso pode limitar, como eu já vi, pessoas, mas, poxa, eu sou um bom vendedor, né? E não passei no processo por conta do perfil. A gente sabe que tem esse risco, sim, né? Mas eu acredito que é como se fosse uma queda controlada, né? Quando a gente fala que o avião está descendo, ele tem uma queda controlada ali, né? É mais ou menos isso, né? Quando a gente pelo menos faz aí o uso mais consciente, né, da ferramenta. Tem empresas que não. Elas simplesmente essa pessoa é águia, por exemplo, né? Fazendo comparação com animais. Ou essa pessoa, ela é golfinho, é isso, é aquilo. Ela não serve para lidar com gente, ela não serve para lidar... Aí sim a gente está falando de uma aberração, né? Aí a gente está de uma irresponsabilidade, onde a gente está rotulando pessoas, né? Perfeito. Esse, assim, é o que mais me assusta, né? Agora, nas empresas que estão mais ajustadas, elas acertam mais, tem um ponto que sempre me incomodou, porque a gente sabe que um profissional, quando ele vem de fora, ele vem numa certa régua, ele não vem na régua exata do cliente, da empresa, né? Ele sempre vem com uma lacuna, seja uma lacuna técnica, né? Seja uma lacuna comportamental. E eu não vejo empresas se movimentando, né? Acho que estão lá fazendo um trabalho mais adequado, mais preciso, em ajudar essas pessoas também a se desenvolverem nessa lacuna comportamental. E o DISC, né, enquanto ferramenta, é um excelente direcionador para isso. Então, eu não preciso usar só dados ou informações de desempenho para traçar um PDI. Eu posso traçar um PDI de curto, médio prazo, né? Vamos falar de 6 meses, 12 meses, para reduzir essa lacuna comportamental, né? Para eu acompanhar, por exemplo, os 6 primeiros meses dessa pessoa no exercício do cargo em relação aos desafios que ela é posta para ela, né? Ou imposta para essa pessoa, para que eu possa gerenciar o desempenho comportamental também, né? Só que fazer isso dá mais trabalho, né? Mas ainda assim eu continuo não entendendo. Se o trabalho da liderança é único e exclusivamente alcançar resultado por meio das pessoas, um dos caminhos para isso é gerenciar o comportamento delas. Perfeito. Marluce, você fez um comentário de que essa ferramenta é muito utilizada em várias áreas, mas particularmente relacionada aos processos de recrutar e selecionar pessoas. Você também fez um comentário sobre PDI, sobre os planos, sobre os programas de desenvolvimento individual. Você poderia fazer uma relação entre o uso dessa ferramenta como uma ferramenta de autoconhecimento e de autodesenvolvimento, não mais a empresa não mais a liderança em relação ao empregado, ao colaborador, mas do indivíduo em relação a você mesmo? Perfeito. A ele mesmo? É isso mesmo. Então, utilizar ferramentas, né, de identificação do perfil comportamental a partir do método DISC é uma excelente porta para o autoconhecimento, né? Nós temos várias portas, várias ferramentas, né? O DISC é uma sensacional. Por quê? Que ela consegue identificar padrões comportamentais e que muitas vezes a gente nem sabe dar o nome a elas, né? Então, a gente tem aquele, né, determinado comportamento, né? Eu entendo como é que eu penso, como é que eu sinto e estou agindo, e aí o agir é exatamente o reflexo, né, do nosso comportamento, né? Porque a gente
O comportamento ele é observável porque a gente põe ele em ação. A partir do que a gente sente, a partir do que a gente pensa. E, então, quando eu entendo esse padrão, né, opa, peraí, uma luz foi acesa aqui no meio dessa escuridão, né, da ignorância pessoal, né? O que tem em mim que eu ainda não sei, mas que eu tô vira e mexe eu tô tropeçando, vira e mexe isso me sabota, né? Então é excelente você buscar uma ferramenta de autoconhecimento e o DISC, né? O método DISC, né? As ferramentas que utilizam o método DISC realmente é muito precisa, né? Chegamos aí ao ponto de 98%, 99%, né? Para a gente poder realmente conhecer e entender esse padrão ou a nossa tendência comportamental. Perfeito. Marlu, se você poderia, dentro dessa questão, dar um exemplo prático para a nossa audiência de determinadas características que eu posso observar com mais clareza, usando essa ferramenta e uma ação que eu poderia tomar para lapidar melhor uma determinada competência, uma determinada habilidade social? Sim. Vamos pegar o caso das pessoas que têm, né? Eu vou associar ao fator do DISC para as pessoas entenderem um pouco mais e melhor, e aí, isso aqui parece que tem a ver comigo. As pessoas que têm conformidade, né, que é o C do DISC lá, né, é o quarto fator, quando eles têm isso predominante, ou seja, é alto, são pessoas que tendem a ser detalhistas, movidas a fatos e dados, gostam de precisão, né? Mas se a gente for olhar aquilo que precisa ser ajustado, geralmente essas pessoas elas tendem a ser mais diplomáticas. Então, o que pode acontecer? Elas podem evitar o confronto. Elas podem não saber lidar com o confronto e ainda assim não conseguirem, né, ser assertivas nesse momento. Então, quando eu passo, eu aplico o DISC, né, e conheço, né, dei o nome para isso, eu conheço, realmente eu tenho aí essa dificuldade de lidar com pressão, né, eu tenho uma dificuldade em ir para o confronto, eu sou mais diplomática mesmo, né? Ou seja, a partir daquele momento, eu tive acesso a autoconhecimento, porque eu entendi o meu padrão, né? Agora, e aí, para a gente se autodesenvolver, buscar, né, o que a gente poderia fazer? Então, as pessoas que, primeiro, né, se ela tem dificuldade de lidar com o confronto, a gente precisava entender um pouco mais, se a gente vai treiná-la, né, inteligência emocional, e aí desenvolver um fator de inteligência emocional chamado assertividade, né? E se a gente vai fazer com que ela treine saber lidar com o conflito. Então, é a gestão do conflito. Então, ok, chegamos ao ponto de entender que ela tem dificuldade de ir para um conflito mesmo, na hora que ela estiver numa reunião, por exemplo, num sindicato, né, num acordo, né, ou tiver com uma equipe de liderado que é mais difícil, como lidar com isso? Né? Então, ela já conhece o padrão, ela sabe que tem essa dificuldade, né? E aí, ela tem que estar consciente, é isso, realmente eu tenho isso, né, essa dificuldade, né? E agora, como que eu treino isso? Então, eu posso fazer um curso, posso fazer leituras, né? Lembrando que não é algo que hoje eu faço, amanhã está acontecendo. Tem que haver uma prática consistente. Então, todas as vezes que houver uma situação difícil, onde eu tenho que colocar em prática, né, essa comunicação mais assertiva e saber lidar com o conflito, eu tenho que estar lá, consciente e pronto de, por exemplo, fazer uma conversa mais difícil, né, de forma estruturada. Qual vai ser o roteiro para essa conversa?
né, eu vou pensar mais antes de falar como que vai ser isso. Então, eu tenho que estruturar a forma como eu vou conduzir essa conversa difícil, sabendo que eu tenho realmente essa dificuldade e que estou ali em cada situação, né, que surgir, onde a minha dificuldade vai ser testada, eu fazer a prática consistente. Então, só assim, né, é que eu vou conseguir desenvolver uma competência comportamental. Né? Eu fiz um trabalho dentro dessa sua linha aí. Eu conversando com o executivo de uma empresa, ele disse que na hora que se identificava, usando essa ferramenta, e na medida em que se identificava o gap das pessoas e o desejo dessas pessoas de serem melhores nessas áreas, ele tinha um menu de alternativas que ele dizia que era um menu não convencional. Então, a questão do como é que eu posso me desenvolver na gestão de conflito, ele dizia, vai ser síndico do seu prédio. Quando ele encontrava alguém com uma dificuldade para gestão financeira, gestão de dinheiro, gestão de recursos, vamos viabilizar que você seja o gestor de um orfanato, um gestor de um asilo, o gestor de um projeto social do seu interesse e que pudesse ser também amparado de alguma maneira pela empresa. Então, o que você está mostrando é que a ferramenta pode ajudar o indivíduo a observar quais são os seus pontos que poderiam ser melhores do que são, para beneficiar o próprio indivíduo e de que maneira, por quais caminhos, por vezes menos ortodoxos, aquele indivíduo poderia se desenvolver. Perfeito. Eu acho que está em linha com o que você comentou, não? Exatamente, né? Prática consistente, né? Se dentro da organização eu não vou conseguir ter essa prática consistente, na minha comunidade eu posso, né? Com certeza. Acho que é exatamente isso. Não vai ser lendo um livro, assistindo um vídeo, né? Ou fazendo um treinamento. Tá, eu fiz tudo isso. Você colocou em prática? Não adianta. Você não faz a virada de chave. Tem que ter a prática consistente e sabendo que eu estou ali por conta do meu gap. Né? Então, eu reconheço que existe uma lacuna. Então, aí a gente está coroando também, né, o autoconhecimento. Porque se a gente já sabe, mas não faz nada, então, qual que é o sentido do o autoconhecimento? Ele só faz sentido se ele tiver uma dinâmica, né? Se eu tiver... porque, assim, eu sempre faço essa analogia. Então, o autoconhecimento é como se você entrasse numa sala e ela é totalmente, tá ali, as luzes apagadas, né? Mas você vai estar habilitado a acender, né, a ligar o interruptor, se tiver um conjunto, né, de direcionamentos. O que eu vou fazer com esse autoconhecimento, né? Se não faz sentido para mim, você não vai passar daquela fase, né? E vai ser doloroso, sempre é desconfortável, né? Porque você vai acessar questões internas que te sabotam, né? Geram culpa, né? E aí, quero isso para mim, né? Sem sombra de dúvida, se a gente fosse falar do ser humano, né, de um modo geral, falar aqui do nosso Brasil, a grande maioria da população é totalmente ignorante, né, sobre si mesma, né? Se fosse ao contrário, a gente teriam pessoas mais conscientes, né, do seu papel na sociedade, né, do modo geral, o seu papel consigo mesmo, né? Com certeza, com certeza. Então, Marlúcia, você já comentou que a gente pode usar essa ferramenta, entre outras, mas estamos dando destaque aqui a essa ferramenta, que uma empresa pode utilizar em recrutamento, em seleção, treinamento, desenvolvimento, elaboração de programas de desenvolvimento individual, plano de sucessão. É possível usar essa ferramenta na perspectiva da empresa por diferentes motivos.
Você também mostrou para a gente que essa ferramenta pode ser útil para a gente se conhecer melhor e para a gente tentar focar na melhoria contínua. Agora, um outro ponto que você, às vezes, coloca é que nenhuma ferramenta, isoladamente, consegue ser completamente útil para tentar identificar ou até mesmo predizer como é que pessoas tenderiam a se comportar nessa ou naquela situação. Nesse sentido, o que você recomendaria para alguém que deseja potencializar o uso da ferramenta e potencializar o comportamento humano, potencializar os resultados que cada um de nós pode produzir? Certo, Marcelino, muito boa a pergunta. Então, né, como você trouxe, isoladamente não dá para a gente usar uma ferramenta, né, vamos pegar o DISC e a gente falar, pronto, agora conheço tudo sobre a pessoa, né? Não dá. Quando a gente fala de comportamento, a gente está falando de uma questão multidimensional, né? Então, eu até dei esse exemplo, né? Então, a gente fala, eu sou conformidade. Será que isso tem a ver com que o fato de eu não saber lidar com o conflito, a questão da inteligência emocional, né? O DISC, ele não mede inteligência, nem inteligência emocional, nem inteligência intelectual, né? Então, mas tem aspectos em mim que me mostram que eu tenho, por exemplo, dificuldade de me expressar, né? Faz um curso de oratória, né? A gente ouve muito isso, né? Mas eu posso lá vir o melhor orador, o melhor comunicador do mundo, e ainda assim eu não vou conseguir me destacar, porque eu posso ter aí uma dificuldade de expressão emocional. O que seria isso? É a capacidade da gente se comunicar quando uma emoção está envolvida. E é um elemento da inteligência emocional. E aí, se eu fizer uma amarração, mas por que será que quando uma emoção está envolvida, eu tenho dificuldade de falar o que eu penso, o que eu sinto? Porque eu posso ter aí uma baixa pontuação em autoestima, né? Então, eu me sinto inadequado, eu acho que eu não sou bom o suficiente, né? Então, eu acabo, quando eu falo, ao invés de falar abertamente, eu falo para dentro, eu estouro, eu fico nervoso, eu fico... Então, ó, eu peguei um ponto, né, da nossa estrutura emocional, né? E já levei para outros caminhos, falei de autoestima, né? O que está acontecendo que essa pessoa tem aí, né? Um fator da sua inteligência emocional que impede ela de falar quando as coisas estão realmente, né? Movimentadas, as pessoas estão lá falando uma mais alto que a outra, e tem um cliente cobrando, e ela começa a ficar nervosa, não consegue falar. Pode estar atrelado a isso, né? Então, o DISC vai ver isso? Não. Inclusive, essa pessoa, ela pode ter até influência alta, certo? Mas ela ainda assim ter uma dificuldade de se expressar, porque não estou medindo a inteligência emocional ali, né? Mas como ela comunica o que está dentro dela. Então, ela pode ter essa dificuldade de falar exatamente porque ela não sabe nem o que tem dentro dela. Então, a gente tem que usar outras ferramentas para isso, né? Eu gosto muito de usar o DISC combinado com o Big Five, né? Então, o Big Five, hoje, podemos dizer que é a teoria e o instrumento mais aceito pela, né, sociedade acadêmica, pesquisadores, né, para poder falar sobre a personalidade humana, né? Então, quando o Big Five é combinado de 5 grandes fatores, né? A pessoa responde a uma ferramenta, um inventário mais profundo, né?
tem instrumentos que têm 200, 300 questões. Aqui eu utilizo, tem 130 questões, né? E aí, com base nisso, por exemplo, eu estou fazendo um coaching de um gestor, né? Então, eu apliquei o DISC para entender pontos do comportamento dele que foi extremamente revelador ali, né? Atrelado ali aos 5 fatores, né? O Big Five, tá? Então, eu sei o funcionamento dele em 2 perspectivas. Uma a tendência comportamental, e aí olhando para o contexto, no contexto tal. Porque o DISC ele me dá 3 gráficos: comportamento no trabalho, comportamento sob pressão e autoimagem. Está acontecendo, né, no contexto do trabalho, determinada coisa ali, circunstância acontecendo, que fez um movimento diferente no gráfico dele. O que será que está acontecendo? Então, quando eu sentar para a data evolutiva, né, eu vou saber exatamente ali, conversando com ele, validando e tal. Mas o Big Five me trouxe outros pontos o que leva ele a passar por isso. Percebe? Então, eu tenho revelado o comportamento dele. Mas o que está por trás desse comportamento? Então, o DISC, ele traz essa informação ali na margem do rio. O Big Five, ele vai lá nas águas profundas e revela para mim pontos que somente com o padrão comportamental eu não conseguiria ajudar esse profissional a entender um pouco mais e melhor ele. Tá? Perfeito, Marlúcia. Nós estamos caminhando já para o fim da nossa entrevista, mas temos aqui 2 questões, e uma delas até você já sabe qual é, porque eu já anunciei lá na frente, não só para você, como para todos os demais que estão nos ouvindo aqui. Uhum. O que você coloca, então, é que empresas usam, pessoas se utilizam também para compreenderem, para se entenderem e para se desenvolverem, mas que existe uma barreira a ser enfrentada entre o diagnóstico que a gente faz e a melhoria, e quais são as ações de melhoria ou as ações de mudança desse comportamento. Você acha que, pela sua experiência profissional, é fácil? Você já disse que é muito difícil que alguém queira se autoconhecer, por mais paradoxal que possa parecer essa afirmativa. E vencer a barreira do desconhecido. Por que é que eu tenho dificuldade de lidar com essa ou aquela atividade, de desenvolver com mais facilidade essa ação e com muita dificuldade uma outra? Você acha que mais ou menos gente enfrenta esse desafio do aprendizado contínuo? Eu acho que mais, porque começa tudo pela assunção, né, dessa autorresponsabilidade aí de buscar essa evolução, né? E a minha jornada, ela tem me mostrado duramente que você evoluir, né, está sempre ali compreendendo profundamente, entendendo, renovando a sua forma de ver o mundo, tendo consciência, né? É muito desafiador, tá? E muitas vezes eu tenho que abrir mão do que eu tenho para fazer isso, né? E aí, quando eu olho, né, para o meu entorno e abrir mão disso vai ser muito trabalhoso, né? Vai ser muito oneroso, desgastante, eu fico onde eu estou. Né? Eu tenho um autor aí famoso, né, de uns livros bem interessantes, que é o Richard Barrett, que para ele sair da profissão dele, ele era um executivo de uma grande empresa nos Estados Unidos, mas para ele poder sair disso, né, e
chegar onde ele queria realmente ali na autorrealização, né? Ele precisou abrir mão, inclusive, do casamento dele. Então, mas quantas pessoas estão dispostas a abrir mão desse entorno para poder, né, ela se renovar, se reinventar? Porque dói fazer essa movimentação, né? E é um momento que você vai estar sozinho, você não sabe como fazer, você não tem dinheiro, você não tem isso, né? Então, essas decisões, elas vão ficando ali do lado, né? E chega uma hora que passou, né? Passou, você já está, né? Não dá mais, né? E aí é isso, chegou a velhice, chegou... né? Mas você tropeça nisso o tempo todo, está tropeçando naquele obstáculo que é exatamente onde você deveria ter feito a mudança. Então, não tem para onde correr. Você pode ignorar, tá tudo certo, você não vai fazer a mudança, mas você vai se debater com isso o tempo todo, como dizia Jung, né? Você vai, inclusive, chamar isso de destino, né? Achando que não, é Deus que quis assim, é o destino que quis assado, mas é o ponto que você deveria ter feito a ruptura e você não fez. Por quê? Você não quis abrir mão de muitas coisas, né? Eu tive uma cliente que eu acho que ilustra bem isso que eu estou falando. Ela tinha uma empresa, né? E ela descobriu que um funcionário estava roubando 50, 60 centavos, né, na folha por mês por funcionário. Então, isso já tem uns 15 anos, né? Então, eu falei, mas você está doida? Demite ele. Ela falou, Marlos, mas ele é tão bom profissional, o que vai ser 50, 60 centavos por mês por funcionário? Então, demiti-lo teria que ser rompido, não o padrão de comportamento dele já estava revelado a partir do roubo, né, da desonestidade, mas dela. E abrir mão disso era extremamente doloroso. Porque a gente não está falando só de uma pessoa lá da Folha que era desonesta, né? Mas esse padrão que também se repetia nela e ela aceitava era exatamente uma projeção que ela não estava afim de abrir mão, né? Então, do que a gente não consegue abrir mão e que, se a gente abrisse, mudaria todo o nosso cenário, né? E a gente ia para um novo momento da nossa vida, né? Então, eu penso que, eu não sei se eu consegui responder para você. Não, com certeza. Né? E Mas... o que ficou de fora, você vai certamente encaixar aqui. Eu acompanho os textos que você produz, eu acompanho as palestras que você dá, os comentários que você faz sobre a vida, sobre as empresas, sobre as organizações. Já li o parecer que você deu sobre o perfil de Bill Gates, de Elon Musk, de Obama e de tantas outras pessoas conhecidas. Já li sobre a simulação de aplicação de ferramentas de conhecimento sobre o comportamento, o perfil de várias pessoas. E no início você disse que o inventor, o criador dessa abordagem sobre a qual estamos falando foi também o criador da Mulher Maravilha. E aí a pergunta que não quer calar é, já que você já estudou tanto as classificações, os enquadramentos de tantas personalidades mundiais, qual é o perfil da Mulher Maravilha, usando o DISC como ferramenta? Gente, é sensacional, porque ela é uma combinação de dominância com estabilidade, né? Então, as pessoas que têm a dominância como fator predominante são assertivas, impositivas, guerreiras, né? Elas estão ali para buscar resultados, né? Tem foco em fazer as coisas acontecerem, né? Perfil firme. Já as pessoas que têm o perfil, né, centrado na estabilidade são pessoas harmônicas,
né, que gostam de ajudar o outro, né, tem facilidade ali em trabalhos manuais, então elas têm ali uma coisa da paciência, né, de ouvir, de ajudar, de estar mantendo, né, a estabilidade das coisas e pessoas, né, de começar um trabalho e terminar. Então, a Mulher Maravilha, se a gente olhar, ela, né, ela reúne exatamente a força, né, mas ali A sensibilidade. a sensibilidade. E você sabe, porque a gente às vezes só olha para a ferramenta, para o DISC, numa perspectiva linear, tá? Mas quando a gente fala do DISC numa perspectiva circular, a gente vai encontrar tensionamento. E é exatamente, a gente tem tensionamento. Quem tem D alto e S alto, quem tem I alto e quem tem C alto. São tensões do perfil. E ela tem exatamente a tensão, porque o D vai para lá, vai para a luta, para lá, e o S, gente, vamos apaziguar. Então, saber conduzir essa tensão vai trazer um equilíbrio, uma fortaleza para essa pessoa. E é o que a gente encontra na Mulher Maravilha, né? Quando ela está como a Diana, sem se transformar, ela é calma, né? Pacífica, está ali, né? Trabalhando como executiva, Tolerante. né? Tolerante, fazendo as coisas acontecer, né? Mas quando ela ali assume a persona, né, dominante dela, que é a dominância, ela é justiceira, ela tem força, fibra, faz acontecer, mas ela não perde a sensibilidade, porque ela quer que continue a guerra, a paz, a harmonia, né? Então, o tensiona, mas ela sabe usar isso perfeitamente, né? Ela traz um equilíbrio de forma. Então, agora, porque eu tenho estabilidade, eu não posso ser forte, e porque eu sou forte, eu não posso ser sensível. Ela traz esse ajustamento exatamente porque ela sabe quem ela é, tanto no mundo, né, real, quanto lá no mundo dela, que quando ela, né, ela foi criada para ser realmente, né, uma guerreira e tudo mais, ela sabe exatamente onde ela está e quem ela é, né? E ela não perde essa essência dela. Eu acho muito legal, muito bacana. Lúcia, muito obrigado. Eu agradeço muito a sua participação no nosso cenário RH. É um programa que nós temos através da Comissão Especial de Recursos Humanos do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Para quem nos acompanhou aqui, estivemos com Marluce Desorze, consultora organizacional, e, como vocês perceberam, a autora do livro DISC em Ação, o comportamento como espelho da jornada humana. Para quem quiser mais detalhes sobre as questões que foram aqui discutidas, essa pode ser uma boa dica. E eu passo aqui a palavra, deixo aqui, Marluce, as suas últimas considerações, depois eu passo ali para o nosso amigo JP. Maravilha, foi muito bacana, eu gostei demais, muito mesmo, assim, falar do DISC é sempre um prazer, assim, porque a gente sempre descobre algo, né? Você viu que a gente teve alguns insights da inteligência emocional, da própria Mulher Maravilha, né? O que a gente pode fazer em relação às empresas, como é que a gente... Sempre tem algo ali que a gente pode utilizar para agregar, porque enquanto pessoas, né, a gente tem que fazer uso desses nossos recursos internos mesmo, né? Como é que o meu comportamento ele pode me ajudar, ele pode ajudar o coletivo, né? Então, a gente, se eu pudesse assim, deixar para vocês uma frase sobre isso, lembra sempre que o DISC, ele não é uma ferramenta de rotular, né? Ele é uma ferramenta de consciência. Então, que a gente possa utilizar essa ferramenta, primeiro, para a gente ter mais consciência do que nós somos, né? De quem nós realmente
agimos, como é que a gente é de dentro para fora, e quando isso for muito bem aplicado, a gente vai ter o melhor das pessoas, seja na sociedade, seja nas organizações. Muitíssimo obrigada, Marcelino, JP, muito obrigada mesmo. Nós é que agradecemos e eu passo para você, JP. Primeiramente, agradecer a presença de vocês dois aqui. Com certeza foi um programa muito esclarecedor e bastante legal o bate-papo de vocês dois. Agradecer a nossa audiência que nos acompanhou até aqui e eu espero você no próximo programa da CRA RJ Play. Obrigado e até a próxima.